Como educador que há 40 anos trabalho na educação pública, gostaria de deixar um depoimento e uma convocação àqueles que ainda pensam que o Brasil é dos brasileiros e não de uma minoria prepotente, uma classe cada vez mais detentora de toda a riqueza de nosso país. Queria, sobretudo, uma mensagem às educadoras e educadores, professoras e professores deste país. Eu me eduquei durante o nível médio, o ensino superior, o meu mestrado e até a conclusão do meu doutorado sob uma ditadura civil-militar. Esta ditadura começou a vender o Brasil e essa ditadura também fez reformas educacionais da pré-escola à pós-graduação contra os pobres. Paulo Freire foi exilado, Darcy Ribeiro foi exilado, Florestan Fernandes e outros caçados. Em suma, uma violência sobre as pessoas pela lei e, no caso, com as armas. O povo brasileiro reagiu e, depois de 20 anos, arrancou uma Constituição que foi chamada a Constituição Cidadã. Uma Constituição que avançou nos direitos sociais e em direitos individuais. E a educação é um desses direitos sociais. Apesar disso, Florestan Fernandes, um dos constituintes, disse que ao sair da aprovação da Constituição, ainda a educação não era prioridade, mas continuava como coisa de segunda categoria. Mas a educação, sem dúvida, avançou ao longo da década de 80. Veio a década de 90, como alguns autores a definem, a década que o Brasil foi vendido pelas políticas neoliberais. A equipe de Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos, venderam o patrimônio público e privatizaram amplamente a esfera pública da educação. E, acima de tudo, implantaram a ideia que os pobres têm que ter uma educação aligeirada para aguçar o olho e adestrar a mão, como dizia Antônio Gramsci, referindo-se à educação à época dos anos 50 na Itália. O período Fernando Henrique e Paulo Renato é um período que marca, sobretudo, o desmanche da educação, o desrespeito com o professorado, o sequestro da função docente e um arroxo sobre o salário dos professores e das professoras. Mas também a sociedade brasileira, o andar de baixo da sociedade, reagiu e colocou um operário, um ex-operário como presidente da República. Por mais que se discorde e que haja erros, e há erros, do período de governo do presidente Lula e da presidente Dilma, é inequívoca a diferença em relação às políticas de inclusão social, às políticas de ampliação de universidades públicas, de institutos federais e de inclusão por N mecanismos dos mais pobres. E o golpe que está se montando neste momento, e é importante que se tenha muita atenção, é um golpe extremamente mais sutil, mas mais violento. É como o grão de areia que está no meio do arroz. E, portanto, o golpe que vem aí tem a mesma cara. Ou são os netos ou os filhos daqueles que armaram o golpe civil e militar de 64 e, sobretudo, é a mesma equipe que vendeu o país, que está sendo montado o ministério caso o golpe se consuma. Portanto, colegas professoras e professores, cuidado, o golpe é contra a sociedade brasileira primeiro, contra a possibilidade de uma distribuição de renda mínima ou sobre aquilo que sempre lutamos por reformas de base, a reforma da Previdência, esta que é um equívoco da forma que está sendo colocada. É ao contrário, a reforma da Previdência tem que dar mais garantias aos aposentados e àqueles que trabalharam durante anos em nossa sociedade. É um golpe contra a perspectiva da reforma agrária, da dívida interna, enfim, da reforma política e jurídica. Mas é sobretudo e também um golpe contra os educadores e a educação. A questão é o que fazer.
E por que resistir? Leandro Conde, quando voltou do exílio, em 1979, ao dar uma entrevista a um jornal de São Paulo, perguntaram a ele como é que ele definia a classe dominante, a direita brasileira. Ele disse que a direita brasileira tem uma unidade substancial, profunda e inabalável, seja qual for a corrente, ateus, não ateus, cínicos, não cínicos, corruptos ou não corruptos, todos buscam impedir que o povo brasileiro construa uma democracia e tenha direito de dignidade de vida. O golpe que está se produzindo no Brasil é contra exatamente com esta gente, e é contra você como educador, é contra o futuro de nossos netos e de nossos filhos. Por isso, talvez a mensagem que soa nesse momento para quem tenha a obrigação de resistir caso o golpe se consuma e resistir para que ele não ocorra, lembra muito o poeta turco Nazım Hikmet, que preso na cadeia escreveu uma série de poesias, e uma delas, um verso, dizia: o ar está pesado como chumbo, eu grito, 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 grito. Estar preso não é este o problema. O problema é se a gente entrega os pontos. O problema é se a gente não resiste.